Você já ouviu falar da história da Cidade Perdida de Z? Ela é uma lenda que fascinou muitos exploradores e aventureiros que se embrenharam na selva amazônica em busca de uma civilização antiga e misteriosa. Um dos mais famosos foi o coronel Percy Harrison Fawcett, um britânico que dedicou sua vida a explorar e mapear a região amazônica. Sejam todos bem-vindos à pesquisa OVNI. Fawcett nasceu em 1867 na Inglaterra. Trabalhou como agente secreto britânico na África Meridional e aprendeu técnicas de sobrevivência na selva. Fawcett era também um agente do serviço secreto inglês, o MI6, e estava trabalhando como agente duplo em algumas missões nesse período em que ele prestou serviço como agente secreto. Uma curiosidade é que ele era amigo íntimo do escritor Arthur Conan Doyle, que mais tarde utilizou suas histórias como base para escrever a obra Lost World, O Mundo Perdido. Suas histórias também serviram de inspiração, supostamente, para a criação das aventuras envolvendo o personagem arqueólogo aventureiro Indiana Jones. Indiana Jones supostamente foi baseado na persona do Fawcett. A primeira expedição de Fawcett na América do Sul ocorreu em 1906, quando ele viajou ao Brasil para mapear a Amazônia em um trabalho organizado pela Royal Geographical Society, atravessando a selva e chegando até La Paz, na Bolívia, em junho desse mesmo ano de 1906. Fawcett realizou 7 expedições entre 1906 e 1924. Ele tinha a habilidade de conquistar os povos que habitavam os locais explorados, dando-lhes presentes. Ele retornou à Inglaterra para servir ao exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial, mas logo ao fim da guerra retornou ao Brasil para estudar a fauna e a arqueologia local. Fawcett formulou a teoria da Cidade Perdida de Z em 1912, inspirado pela redescoberta da cidade inca de Machu Picchu, no Peru. Ele acreditava que existia uma cidade pré-colombiana no estado do Mato Grosso, no Brasil, que teria sido habitada por um povo avançado e culto. Ele baseou sua hipótese em relatos de viajantes antigos, documentos históricos e depoimentos de indígenas. Em 1925, Fawcett decidiu fazer sua última expedição para encontrar a Cidade Perdida de Z, e ele partiu, junto com seu filho Jack e seu amigo Riley Rimmel, e dois trabalhadores brasileiros. Eles atravessaram o rio Xingu, e entrando assim, em território inexplorado e hostil. No dia 29 de maio desse mesmo ano, de 1925, Fawcett enviou uma carta para sua esposa Nina, dizendo que esperava atravessar aquela região em poucos dias e que não temia que falhasse em sua missão. Essa carta foi o último contato que ele fez. Fawcett e seus companheiros desapareceram sem deixar rastros. Muitas tentativas de resgate foram feitas, mas nenhuma conseguiu encontrar os exploradores ou a Cidade Perdida de Z. Várias hipóteses foram levantadas para explicar o destino fatídico de Fawcett, que ele teria sido morto por tribos hostis, ou morrido de alguma doença ou de fome, se perdido na selva, ou até mesmo se refugiado e decidido morar com alguma tribo nativa. Porém, nenhuma dessas teorias foi comprovada. Ao todo, cerca de 100 exploradores morreram tentando procurar pelos membros da expedição de Fawcett. 3 expedições de resgate também desapareceram na mesma região, que continua praticamente inexplorada até os dias atuais.
Os índios Kalapalo revelaram aos irmãos Vilas Boas em 1952 um segredo que guardavam há décadas, que eles haviam matado 3 homens brancos que entraram em seu território muitos anos atrás. Esses homens, segundo os indícios, eram o coronel Percy Harrison Fawcett e seus 2 companheiros, Jack e Rayleigh. Eles eram exploradores que buscavam a cidade perdida na selva naquela região. Os índios Kalapalo contaram que o coronel Fawcett repreendeu algumas crianças que mexiam nos seus pertences no acampamento. Isso ofendeu o pai das crianças, que decidiram se vingar dos intrusos. Jack e Rimmel foram atingidos por flechas e jogados no rio, e o coronel foi espancado com um porrete, que é denominado burduna, e foi enterrado aos pés de uma árvore. Orlando Vilas Boas, junto com 2 índios Kalapalo, foram até o local do suposto enterro do corpo, né? E identificou uma ossada com uns restos mortais, né? Com objetos de origem ocidental, faca, alguns botões, algumas peças metálicas, e ficou parecendo que chegaria à conclusão, né, do mistério ali do sumiço do coronel Fawcett, né? Aparentemente tinha sido resolvido. Foi uma explicação satisfatória, digamos assim. No entanto, os ossos nunca foram confirmados como sendo dele. Eles foram analisados no Brasil e na Inglaterra, mas sem resultados conclusivos. Atualmente, essa ossada ela está no Instituto Médico Legal da Universidade de São Paulo. Foi realizado um exame de DNA que poderia esclarecer a questão, mas a família de Fawcett não aceita fazer o teste. Até hoje, a cidade perdida de Z continua sendo um mistério. Alguns pesquisadores acreditam que ela nunca existiu. Outros, que ela pode ter sido uma das muitas ruínas encontradas na Amazônia ao longo desses últimos anos, graças à tecnologia de scanner atual, que está cada vez mais precisa, né? Atualmente nós temos o LiDAR, que ele consegue mapear as estruturas abaixo da cobertura vegetal, então pode estar coberta de mato, de árvores, que esse LiDAR, né, que é um escaneamento de alta precisão, ele consegue identificar paredes, estruturas abaixo do terreno. Então, o fato é que a cidade perdida de Z ainda é uma lenda, né, que desperta a imaginação e a curiosidade de muitas pessoas. E aí, galera, vocês já tinham ouvido essa história da cidade perdida de Z, do coronel Fawcett? É uma história bem curtinha, mas eu achei legal trazer ela para vocês aqui, que é um personagem muito preciso, muito capaz da nossa história. Era um homem, ele realizou muita coisa, né? E acaba se perdendo ao longo do tempo. Então achei interessante trazer essa história para vocês. Beleza? Então a gente se vê na próxima e até breve. Galera, um recadinho rápido. Agora eu abri um Apoia-se também, né? Aquele financiamento coletivo para dar suporte para a galera que está nessa lida aí dos podcasts. Então, se vocês quiserem contribuir com a melhoria de equipamentos, microfones, né? A meta lá na frente de contratar um editor também, né? De melhorar a qualidade dos episódios, a qualidade do roteiro dos episódios também, trazer temas melhor estruturados, né? Profissionalizar mais. Então tá rolando um Apoia-se, tá? O link tá aí na descrição do episódio. Então, a partir de qualquer valor, vocês podem contribuir. E eu vou desenvolvendo conforme for surgindo as oportunidades. A questão de recompensas, vou pensando em como incluir umas recompensas nesse processo, beleza? Mas fica aí o recadinho, quem quiser contribuir é sempre muito bem-vindo, beleza? Valeu!